Fala aí, pessoal do Podcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e para mim o campeonato já acabou e eu vou explicar o motivo. E aí, galera, aqui é o Jonas. GP da França dessa vez, ao contrário do ano passado, não manteve as expectativas. Não foi bom. Não foi bom, mas tivemos coisas, né? Meio anticlímax, né? Que acabou ajudando a corrida não ser tão boa assim. Mas enfim, estamos aqui para analisar. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 de Fórmula 1. E participando comigo, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? Tá tudo bem aqui, tudo bem, Marcão. Eu só queria falar um negocinho. Queria dedicar esse podcast aqui para minha avó, que faleceu nesse final de semana. Foi um momento triste, mas eu queria falar um pouquinho dela aqui. Mas tirando isso, tá tudo certinho. Tá certo, cara. Meus sentimentos aí pra você e pra sua família toda. Vamos fazer um belo episódio aí pra homenagear a sua avó e que você esteja aí em paz e a sua família também. Você tem a minha força e meu apoio sempre, amigo. Valeu, cara, e valeu, gente, aí pra quem tá escutando. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos falar um pouquinho então do fim de semana como um todo, né, do GP da França, que a gente teve aí ajudas entre companheiros de equipe, pilotos errando, estratégias erradas e um Max Verstappen mais líder do que nunca. Eu acho que é a maior distância que ele teve contra um adversário na história até o momento. Então tivemos algumas ações para a gente comentar. Mas eu quero passar para o Jonas para a gente falar aí um destaque. Me dá um destaque inicial para o fim de semana do GP da França. Eu acho que meu destaque é o destaque negativo, na realidade, foi o Leclerc. Eu achei engraçado que o povo vai ficar bravo, mas que o Flávio Gomes comentou que o Leclerc teve um momento dele de Senna. Calma, gente, mas é o Senna em Mônaco 88 que estava liderando com a vantagem e jogou a corrida fora. Então, eu acho que esse é o destaque negativo de como ele errou de um jeito bobo e acabou jogando a vitória quase certa fora. Olha, eu só discordo do Flávio Gomes, porque eu acho que não foi bem um momento de Senna. Eu acho que o momento ali do Leclerc foi mais para Vettel em 2018, lá na Alemanha, até pela proximidade do país que ele tá ali. Ele tá muito próximo de Mônaco e tudo mais. Então eu acho que foi 2018, né, que ele errou na Alemanha lá, que o... 2019, eu acho. 19, que o Vettel foi lá no GP da Alemanha, naquela chuva toda, ele bateu e ali ficou, porque o espírito dele ali ficou e só saiu o corpo presente, porque nunca mais encontramos Sebastian Vettel depois disso. Mas sim, foi um destaque negativo, um anticlímax bizarro, que ninguém esperava e que mais do que nunca mesmo, a Ferrari está a favor da vitória da Red Bull em todos os campeonatos, porque quando não é a equipe, é o piloto. E que confusão, cara, que confusão, deu dó. E nessa daí, pra mim, foi a equipe e o piloto, né? Mas não com a mesma pessoa, mas não só o Leclerc errou, como a Ferrari também ainda errou um pouquinho aí nessa corrida. Exatamente, vamos falar de Ferrari bastante, porque aqui tem esculacho de sobra para a equipe de Maranello. Bom, vamos lá. Antes da gente começar, de fato, o nosso podcast, aqueles recadinhos de sempre que você já sabe. Nos siga, nós estamos em todos os canais de podcast que você imaginar. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. Procure Podcast que você vai nos encontrar com certeza. E nós também estamos no YouTube. Então, se você estiver nos escutando aí no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e compartilhar e também ativar o sininho para receber notificações, porque você já sabe, né? Dá uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Vamos lá, Jonas, a gente vai falar de corrida, né? Até porque a classificação não teve ali tantas coisas de novidade. A gente teve ali um Tsunoda indo muito bem até, por sinal. E também a gente teve um desempenho muito forte de Carlos Sainz, que já estava punido, cantei a bola na semana passada. Para quem ouviu o podcast, viu que eu cravei, eu falei assim, ó, o Sainz não pega pódio porque ele vai tomar punição por troca. Dito e feito, trocou tudo, largou de último, mas não deixou menos barato do que ele já tinha. Ele poderia andar maneiro, mas não, andou forte e praticamente fez os melhores tempos em todos os Qs possíveis, né?
Então a gente teve um Carlos Sainz muito forte e também tivemos um Kevin Magnussen muito bom na classificação, que mostrou um poder importante do motor Ferrari, né? Pois é, eu achei que os dois foram muito bens. O Sainz só não foi melhor no Q3, obviamente, porque ele estava punido, então eles ajudaram o Sainz, eles mandaram o Sainz deixar um vácuo pro Leclerc garantir a pole. Eu achei nesse ponto uma estratégia inteligente da Ferrari, já que ele já ia largar de trás mesmo se o Sainz porventura fizesse a pole, ele ia sair lá atrás. Então eu achei uma estratégia inteligente. E o Magnussen foi bem também, como você falou. Acho que de destaque positivo tiveram os dois. E o Tsunoda também, que foi pro Q3. Mas de resto, nada de tão diferente do que geralmente acontece. Assim. É bem o que tá rolando. Várias poles do Leclerc no ano. Só que ainda a corrida não se confirma, né? Pois é, e aí a volta que ele fez no Q3 foi incrível, assim, foi quase 4 décimos abaixo do Verstappen, que eu acho que o Verstappen, inclusive, ficaria com a pole se não fosse esse empurrãozinho que o Sainz fez, tá? Pra quem não entendeu, o Sainz, ele, como já não tinha a pole garantida, né, como ele iria largar de último independente da situação, então ele foi pro Q3 e acabou ajudando o Charles Leclerc no momento ali que tinha uma reta muito grande e deu vácuo pro Leclerc, né? Como esse carro ele tem muito mais aerodinâmica com vácuo por conta de efeito solo e tudo mais, fez com que ele tivesse ali bons décimos e cravou 1:30.872, que é praticamente um tempo artificial de uma certa forma. Tudo bem, tem DRS e tal, mas como vale para todo mundo, então assim, não vou dizer que foi injusto porque eu acho que faz parte do jogo. Eu acho que mais equipes poderiam fazer isso mais vezes. Em algumas situações, inclusive. Porque já que normalmente nos Qs, né? Nos seus devidos Qs, eles dão 2 voltas, né? Então eles dão sempre uma volta X e depois vai lá uma volta mais rápida. Eu acho que daria um espacinho ali para, tipo, uma equipe que tá mais atrás, eu tô falando, tá? Então a gente pega aí uma Haas, uma Alfa Romeo, até uma Alfa Tauri hoje que tá ruim, e poderia fazer essa chance, ó, tipo, tenta um, vai lá, volta, troca o pneu e tal. E aí depois vai o outro, sabe? Faz esse jogo. Eu acho que daria pra fazer mais vezes. Eu não entendo por que as equipes não fazem. Porque eu acho que até equipe grande, velho. Até equipe grande reveza, sei lá, faz por corrida. Se estão vendo que o Verstappen tá bem na corrida, põe o Pérez pra dar um guinchar ele e vira meio. Ao contrário também. Eu faria isso, porque assim, o Pérez, se eu não me engano, ele fez o terceiro tempo com a primeira volta. Ele não melhorou o tempo dele na segunda volta. Eu posso estar errado. Mas tudo bem, mas vamos partir do princípio que sim. Mas se ele já fez um tempo ali, acessível, assim, que, putz, não vai passar o Verstappen, tá brigando pela pole e tal, pô, podia ter feito algum tipo de jogo nesse sentido. As McLarens podem fazer isso, eu acho que até as Mercedes, numa situação que estão agora, poderiam pensar nisso. Mas, de fato, não é uma coisa que, não sei se é uma política interna, sabe, assim, uma regra não declarada, mas pelo que eu vi não, porque o Sainz fez isso pro Leclerc, então não vejo problema, mas com isso conseguiram ali fazer uma volta muito rápida, que eu acho que ele não conseguiria fazer, eu até acho que ele tinha chance de fazer mais rápido que o Verstappen, porque o Leclerc é muito bom de volta rápida, ele é muito bom de uma volta, isso aí eu tô falando já praticamente o ano inteiro. A Ferrari e o Leclerc são muito bons, são mais rápidos que a Red Bull, para uma única volta. Quando se reflete numa corrida que estamos falando de 60, 70 voltas, 300 quilômetros, 2, 3 paradas em algumas situações, é muito mais complicado nesse sentido. Mas independente disso, o fato é que a Ferrari, se ela não melhorar nessa questão de ser mais rápida em várias voltas, e aí a gente vai falar bastante nisso nesse podcast, que vai falar de estratégia de equipe, vamos falar de jogo de equipe, vamos falar de decisões principalmente, porque as decisões é o que está mais matando para mim da Ferrari. Mas a gente vai deixar para falar isso na parte da corrida. Mas eu queria perguntar para o Jonas, passar para o Jonas para ele falar um pouquinho disso, que a Ferrari é muito rápida de uma volta, a gente já cansou de falar isso. Só que ela precisa ser rápida em 70 voltas. Eu acho que mais do que precisar ser rápido em 70 voltas é precisar, como eu posso falar, ser coerente na corrida e ter boas decisões durante as 70 voltas, né? Durante 50 voltas que tinha aí na corrida da França. Eu acho que eles têm um carro bom, eles têm 2 pilotos bons.
A Red Bull tem um carro melhor para corrida, mas eu não vejo a Ferrari tão atrás assim. O que está me deixando muito a desejar são estratégias, são erros dos boxes. Erro de piloto também faz parte. A gente vai falar um pouco até do Leclerc, que errou feio na corrida, mas eu acho que faz mais parte do que erro de estratégia e erro de boxe, sabe? Porque se você for ver de abandono, assim, tá meio parecido. O problema é a Ferrari não fazendo estratégia boa, errando em pit stop, chamando o piloto na hora que não devia chamar. Isso que acho que tá mais do que qualquer erro que o Sainz ou que o Leclerc fizeram esse ano, é que tá tirando a Ferrari do jogo, tá tirando o título de um piloto da Ferrari. Com certeza. Bom, então vamos lá. Vamos falar agora de corrida, seguindo aqui o nosso roteirinho, que a gente teve uma largada, onde a gente teve ali o Leclerc largando, né? Ele largou na frente. Eu acho que ele não teve nenhum tipo de resistência. A Ferrari estava mais rápida na França. Isso aí já era o que se esperava, né? Até por conta do resultado da Áustria, que a gente viu ali, que tinha como é que fala? Acabou com um gosto amargo por conta do acidente do Sainz e tudo mais. Mas assim, a gente estava vendo que a Ferrari tem um pouco mais de performance. Eu até ouso dizer que a Ferrari é mais rápida que a Red Bull hoje, no sentido bruto da coisa. Eu acho que o carro da Ferrari ela é um pouco mais, pode ser um pouco menos confiável, mas eu creio que ele seja um carro mais rápido. Por isso que eu acho que tem que ser rápido em 70 voltas e não em 15, 30 e quebrar ou errar, né? Mas enfim, tivemos aí um resultado final, da onde a gente teve um Verstappen, que teve a sua vitória mais tranquila da história, né? Deixa eu falar uma coisinha sobre a Ferrari até, dessa coisa que você falou de rápido, antes de falar do Verstappen. Tudo bem. Que eu vi uma informação que na reta, obviamente, a Red Bull era mais rápida. A Red Bull tá muito rápida de reta esse ano. Mas justamente na curva que o Leclerc errou, que a gente vai falar mais da corrida, que eu não me engano era a curva 10, a Ferrari era tipo 1,5 décimo mais rápida que qualquer outro carro. Então, assim, olha o tempo que a Ferrari ganhava em uma curva. Entendeu? Eu acho que compensava em muito o que a Red Bull ganhava em reta, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu concordo com você na hora que fala que a Ferrari tem um carro mais rápido, porque, pra quem não sabe, o Fórmula 1 ganha de qualquer outro carro que existe no mundo em competição em curva. Tipo, um Indy é mais rápido que um Fórmula 1 em reta. Um Indy corre mais do que um Fórmula 1 em reta. Em oval nem se fala. Em oval quase... Nem se fala, exatamente. Mas se for uma corrida de arrancada entre o Indy e o Fórmula 1, só os dois numa linha reta de, sei lá, 10 km, o Indy vai ganhar do Fórmula 1, acho que fácil, assim. Tipo, o Fórmula 1 não vai ganhar do Indy. Mas, num circuito, se você colocar os dois pra correr, tipo, em qualquer circuito, o Fórmula 1 vai ganhar, assim, e dar a volta no Indy, assim. E em pouco tempo. Então é isso. O que o Fórmula 1 tem de vantagem, o que a Ferrari está tendo de vantagem é curva. Até se lembrando das palavras que o Rubinho fala bastante, né? Ele fala que o legal da Fórmula 1 não é você andar 300 km na reta, é você andar 300 km na curva. Esse que é a graça do Fórmula 1, né? Que é aí que tá ali que tá a performance, é ali que tá o ganho de fato, né? É claro que motor conta muito, principalmente em pista de alta velocidade. Você pega Silverstone, Monza, Suzuka, Spa, o grito do motor vai falar mais alto, mas não é o maior peso no final, né? É sempre a curva, né? Exatamente. Vamos falar de Ferrari já, antes de a gente entrar nos pilotos, então? Vamos falar da Ferrari errando aí. A gente já mata a Ferrari literalmente a pau, porque precisamos falar sobre Ferrari. E esse é o motivo do porquê, para mim, o campeonato já acabou, tá? Bom, o que aconteceu? Vamos contextualizar então esse trecho da corrida e depois a gente vai fazer a avaliação dos pilotos como a gente está acostumado. Então, o que foi que aconteceu? A Ferrari tinha ali um carro muito bom na sua mão, onde você teve um Carlos Sainz, que, pra você ter uma ideia, largou de último e chegou em quinto, isso com punição, isso com erro de estratégia, isso com preocupação que a equipe da Ferrari estava dando na cabeça do espanhol, tá? Então eles tinham um carro muito rápido mesmo. Talvez ali na estratégia a Red Bull ganhasse da Ferrari, mas por mérito da Red Bull e não por mérito do carro necessariamente, por mérito da equipe no caso, né? Só que aí a gente teve um Leclerc que errou. Ele fez era a curva de alta, né? Que é essa curva que o Jonas falou que bateu, se eu não me engano é a curva 10. É uma curva de alta, uma curva muito legal, deve ser muito legal de se fazer. Foi a mesma curva que o Sainz fez a passagem no Pérez, né? Deu aquele passadão maravilhoso no Pérez, que a gente também vai comentar. Mas aí ele bateu. Tá, o que significa isso? Significa
que a gente está indo para a terceira corrida consecutiva que pelo menos um carro da Ferrari não completa a corrida. São pontos bizarramente preciosos que estão sendo perdidos ao longo do tempo. Nesse caso em específico foi erro do piloto. Ele mesmo assumiu o erro, ficou bravo, deu dó. Assim, tipo, tem um vídeo que saiu que tá no Instagram, que tá nas redes sociais, que mostra a visão de um espectador, né? Que ele bateu, ele socava o carro, ele lamentava, dá pra ver que ele tava chorando ali. Realmente deu dó, assim, do Leclerc, né? E ele é um piloto que se pressiona muito, ele bota muito a culpa em si, ele se xinga demais, né? Eu acho que ele tem que se cobrar menos, não no sentido de performance, mas no sentido de ele não precisa se automutilar tanto, assim, verbalmente falando, eu sou um idiota, a culpa é minha. Ele se deprecia muito, né? Ele se deprecia demais, a palavra é essa, né? Ele se cobra demais e quando erra ele se deprecia demais. Quando ele erra assim, ele fica falando, eu sou estúpido, sabe? Eu sou burro, alguma coisa assim. Uhum. Cara, tipo, acontece, velho. Tipo, eu acho que ele é muito, como você falou, ele é muito duro com ele mesmo. Isso, e até no comentário que ele fez ali depois da batida, né? Ele falou que ainda estava muito chateado com ele mesmo, que ele estava muito decepcionado e que se ele perdesse o campeonato, com certeza essa corrida ia ser a crucial, tipo, a culpa seria dele por conta desse erro da corrida. Eu sinto muito dizer, Leclerc, não é culpa sua. Pode ter sido culpa sua por conta desse acidente, pode até ser que ele vai ser diferença. Mas assim, a sua equipe errou muito mais e teve outros problemas da qual você foi muito bom piloto e muito, não vou dizer perfeito, mas que você foi excelente e que a equipe te jogou fora, cara. Se você pegar Mônaco, por exemplo, foi um exemplo desses. Agora, independente do que está acontecendo, a gente está tendo uma Ferrari extremamente errática, agora estamos falando de equipe, né? Uma equipe que está quebrando o motor, tudo bem que quebra, está muito parecido com a Red Bull, mas está quebrando. Só que tem um detalhe, a Red Bull não erra em estratégia, ela está tão afiada nas estratégias, que é o que eu falei na semana passada. Parece que eles já têm um catálogo de tudo que fazer caso aconteça alguma coisa. Então parece que eles fizeram isso a nível da perfeição, assim. Foi na estratégia que eles ganharam da Mercedes e está sendo na estratégia que eles estão ganhando na Ferrari com muito mais facilidade. A Ferrari, até o ano passado, era uma equipe de terceiro pelotão. Era a terceira força da equipe, do grid, terceira, quarta força. Então eles estavam trabalhando com ritmo de terceira, quarta força. Agora estão trabalhando com elite. Eles não podem se dar o luxo de cometer erros. Não pode. E aí você coloca uma equipe que passa para o Carlos Sainz uma punição errada. Porque assim, a Ferrari... o Carlos Sainz foi punido em 5 segundos por um safe release, né? Ele saiu dos boxes quase bateu no carro do Albon por erro da equipe, porque é a equipe que dá a luz verde. Só que se você reparar na parada dos boxes, ele só teve aquele atraso porque o pneu traseiro, um dos pneus traseiros na parada, deu problema, não encaixou direito. Então se tivesse encaixado direito, não teria dado um safe release, ele teria saído na frente, ele não teria sofrido a punição de 5 segundos. Então ele teve o atraso dos boxes, mais um safe release, o que causou uma punição de 5 segundos. O engenheiro dele chegou e falou que ele estava com um stop and go de 5 segundos. E o Carlos Sainz, enquanto está correndo a 300 por hora, tem que corrigir o engenheiro. Eu falei, gente, que mundo que tá a Ferrari? Que mundo que tá a Ferrari, Jonas? Que o engenheiro não sabe a regra. A regra, tipo, não é que não sabe a regra estava escrita. Ele não precisa saber a regra, mas a punição estava claro, lá a súmula digital apareceu. Punição de 5 segundos para o carro 55 por liberação sem segurança. Onde tá o engenheiro da Ferrari? Tá em Nárnia. Não dá pra entender, cara. Tipo assim, e o pior, né, nessa corrida específica teve esse problema do pneu, mas a Ferrari tava fazendo bons pitstops, assim, no geral, assim, tava fazendo pitstops até mais rápidos do que a Red Bull, que é uma especialista nisso. Só que era na hora errada, parecia, né, não aproveitava isso, né, tipo, teve várias corridas aí que quem ganhou aquele pitstop mais rápido foi a Ferrari. Só Sim. que não aproveitava, fazia na hora errada, esperava a Red Bull se mexer para depois se mexer, né? Não ousava também, sabe? Eu acho que a Ferrari tá errando mais, mas assim como a Mercedes, são duas equipes que, na minha opinião, têm uma mente muito conservadora em estratégia de corrida, né? E ainda conta com erro, né? Então, tipo, a Red Bull, eu não sei se é porque a Red Bull é toda, né, já usada no marketing e tal, mas a Red Bull ousa mais, e assim, e se você ver a ousadia da Red Bull,
traz muitos mais acertos do que erros. Eu não lembro de um erro muito crasso, assim, que a Red Bull teve por estratégia. Agora, Não, você vai no máximo enumerar aí uma ou duas diversos... posições. No máximo então, uma ou duas o posições. erro é exatamente. O erro, sei lá, eles perderam a vitória e chegaram em segundo, sabe? Tipo, Isso. não é uma coisa assim, nossa, perdeu e chegou em sétimo, sabe? E ao contrário, eles fazendo, você vai se lembrar de enumerar um monte de coisa boa que a Red Bull fez em estratégia. Tipo, você pode pegar um montaréu de corrida e falar, a Red Bull ganhou, lógico, o piloto tem a competência dele lá, mas a Red Bull ganhou porque fez uma estratégia melhor também, ajudou muito na vitória. Então é isso que me incomoda muito na Ferrari, que quando parece que tá azeitado ali num lado, não sei, cara, que quem tá calculando esses negócios e tal, e a Ferrari tem dinheiro, velho, contrata esses caras da Red Bull que planejam estratégia aí, pelo amor de Deus. Mas eu acho que tem uma questão aí. Eu acho que tem uma questão passional aí da coisa. Porque se você reparar, a equipe principal do time Ferrari hoje é italiano. Eu acho que eles querem ter aquela coisa de ter a melhor equipe italiana com pessoas italianas, sabe? O Binotto, eu acho que já tá começando a dar umas escorregadelas, não é de agora, sabe? Então, eu acho que a batata dele tá lentamente ainda. então, mas ainda bem não tá, lentamente, porque ele foi o cara. Mas ele é o cara queridinho lá do comendador que morreu lá tem pouco tempo, esqueci o nome dele. Tipo, foi indicação do cara lá. Então, tipo, muito do Marchione, mas muito provavelmente esse cara vai ficar por um tempo porque a honra italiana tá permitindo isso, né? Porque eu acho assim, que ele pegou numa baixa e trouxe a Ferrari de volta a ser uma potencial postulante a título, né? Então, assim, isso é legal. Só que eu acho que o passo seguinte, que é ganhar o título, eu não sei. Por isso que eu acho que a batata dele pode estar até assando, mas vai assar lentamente. Vai ser bem lenta a batata dele assando. Não vai ser. Tipo, ele não sai no final desse ano, por exemplo, sabe? Não, eu acho que ele não sai, mas eu acho que é o seguinte: essa coisa de não instigar o conflito entre os dois pilotos, ver, tipo, tá na metade do campeonato, não, vamos ver quem vai ser o primeiro piloto, quem vai ser o segundo, num momento que tá muito claro que o Leclerc é o primeiro piloto, sabe? Agora, nem tanto, assim, ainda mas nem tanto, porque mais uma vez teve um erro. Mas sabe essa coisa, tipo, já teve outros momentos em que já tava mostrando, eu falei, Sainz, ó, cara, você é muito bom, só que ou você consegue acordar e ter um golpe de sorte pra você começar a disputar, ou senão você vai ter que ajudar teu companheiro, cara. E isso falha. Agora, outra coisa que me incomoda na Ferrari. Você ouviu no rádio quantas vezes o engenheiro pediu a opinião do piloto? Cara, pra mim é absurdo isso. Tipo, o piloto tá falando, tipo, o engenheiro chega pro piloto e fala, ó, você tem o plano A, tem o plano B e tem o plano C. O que você acha? Eu falei, cara, como assim? O que eu acho? Tipo, o que você tem que perguntar o que eu acho é como tá o calor do pneu, como tá a temperatura do freio, se tá perdendo grip, se a potência tá boa, se o volante tá virando, se o ar-condicionado tá ligado, esse tipo de coisa. Agora, o que ele acha do plano B, cara, você tem milhões. Eu acho que seus equipamentos aí no paddock são mais caros do que esse carro para analisar um monte de dados para você perguntar o que eu acho. E, tipo, eu não sei. Nisso aí eu discordo um pouco, assim. Depende do piloto, eu acho. Eu acho que se for uma situação, assim, eu só traçando um paralelo porque é o paralelo que a gente mais tem de referência, né? Então, se a gente pega um relacionamento, por exemplo, Bono e Hamilton, que é uma equipe que assim, é uma dupla que já está muito bem sintonizada, que discutem ali de uma forma mais objetiva, ó, vamos fazer o plano A, e o Hamilton vai lá, obedece, você acha mesmo que esse aqui foi o melhor plano? Pode ir, que vai dar certo. Pode ser que eventualmente dava errado, mas no geral era bom, era conservador, mas muito menos errático que a Ferrari. E tinha momentos em que o Hamilton desobedecia, por assim dizer, as palavras do Bono e também se fazia certo e errado. E ele sempre falava assim, ó, nós somos um time, estamos junto nessa, porque ele tem informações, eu trago as minhas e a gente chega num consenso, só que num nível muito mais objetivo. Só que se você ver a parte final da corrida do Sainz, eles estavam tentando identificar se era B de bola ou D de dado, sabe? Assim, tipo, tipo, tinha um alfabeto inteiro de planos pro Carlos Sainz, faltando 15 voltas para acabar, com punição já cumprida, com não sei o que. Mandou ele trocar o pneu quando ele estava em terceiro, que ele poderia talvez segurar. Eu nem acho que foi tão errado parar assim, porque de repente o pneu estoura e a gente está falando mal da Ferrari por não ter parado, né? Mas, sabe assim, eu acho que a questão não é bem a questão em si, não é tanto a decisão certa ou errada agora,
mas dá tanta opção pro piloto, tipo, tem que ter um meio termo ali. Você pode ver, eles perguntam assim, o que você acha? Tipo, o cara tá disputando pista ali, cara. Então, eu não vou recriminar tanto esse lado, porque eu não vejo muito isso acontecendo com o Leclerc, e eu vejo muito isso acontecendo com o Sainz. Talvez é uma característica do Sainz querer ter mais esse controle do que, por exemplo, do Leclerc. Eu tô comparando os dois da Ferrari. Um outro que eu acho que é meio assim é o Russell. O Russell também, você vê que ele vive perguntando coisa e vive discutindo com o engenheiro. São dois caras que eu acho muito bom de rádio, né? O Sainz e o Russell, por exemplo. Então eu acho que é de característica de piloto querendo controlar mais. O Hamilton também conversa e tal. Mas o Hamilton é muito mais daquele meu fala que eu faço. Enquanto esses outros dois, eu não tô falando que é o melhor ou pior o estilo de um de outro. Enquanto esses outros dois, tipo assim, não, eu acho que dá pra fazer isso, eu acho que dá pra fazer aquilo, eu tô sentindo o carro desse jeito, eu tô sentindo a pista de outro jeito. Então eu acho que é característica. Eu não vou recriminar a Ferrari nesse ponto da discussão, porque por isso, porque eu acho que é uma característica do Sainz. Mas eu já recrimino, por exemplo, de demorar a indecisão da Ferrari um pouco. Dessas perguntas custou o Sainz talvez um pódio. Talvez tivesse parado um pouquinho antes. Eu também achava que não ia rolar até o final. Eu também achava que ele teria que parar. Mas tivesse parado um pouquinho antes, talvez ele tivesse mais tempo para recuperar e passar e voltar pro pódio, como ele estava na hora que parou, né? Mas eu acho que é característico do piloto. Eu não vou recriminar a Ferrari nesse ponto de negociar com o Sainz, entendeu? A minha única questão do Sainz ali, eu não recrimino tanto a parada do Sainz naquele final da corrida e ele perder lá, digamos, entre aspas, o pódio, porque eu acho que o pneu não ia aguentar, eu acho que o pneu iria estourar e aí ele ia perder todos os pontos. Eu acho que foi isso, porque se eu tivesse a certeza de que o pneu não fosse estourar e o Sainz em terceiro e de repente ele ia começar a perder ritmo e fosse ultrapassado, pelo Pérez ou pelo Russell, ou seja lá quem for, pelo menos ele tinha a chance de se segurar e sei lá, talvez em vez de estar em quinto ele ia estar em quarto, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Porque eu acho que atrás disso ele não ia fazer, porque ele é bom brigador, ele sabe segurar bem também. Os pneus também não estavam tanto assim, eu acho que era mais por questão de estouro. Porque se eu tivesse certeza que o pneu não fosse estourar, eu deixaria ele. Porque no final ele foi lá para trás, naquele pit stop longuíssimo, absurdo de ridículo. Ele caiu para praticamente 10º, teve que ficar remando para chegar em quinto, sabe? Uhum. Então, eu não sei se foi a melhor decisão. Eu só ponho em dúvida porque eu acho que o pneu poderia realmente sofrer algum tipo de dano, um furo, um estouro, alguma coisa nesse sentido. Agora, por que eu acho que o campeonato já acabou? Tanto para o Leclerc e principalmente para a Ferrari. Porque é o seguinte, para o Leclerc recuperar isso tudo, né, para o Leclerc e para a Ferrari recuperar isso tudo, eles têm que ser impecáveis nas próximas 10, 12 corridas que a gente vai ter. Eu acho que são 11 ou 12 corridas que vão ter. Eles têm que ganhar muito, eles têm que chegar em segundo muito, eles têm que quebrar ali o ritmo do Verstappen, colocando ele em terceiro, colocando ele em segundo. Na verdade, eu acho até que a Red Bull tem que quebrar para a Ferrari ser campeã agora. Ou bater o Verstappen. Estamos partindo do princípio que o carro não quebre. Mas assim, a Ferrari tem que ser perfeita. Perfeita. Do tipo, não pode errar com o piloto, não pode errar com a equipe, não pode errar com parada de boxe, não pode errar com estratégia. E eu não vejo a Ferrari fazendo isso nas próximas 12 corridas. Eu não vejo a Ferrari fazendo isso na Hungria agora, semana que vem, e nem depois das férias. Então, ela está num momento em que ela não pode errar nada, ou então, sei lá, que os dois carros da Red Bull quebrem e eles façam 1-2 pelo menos 2 vezes. Aí é outra história. Aí estamos falando prevendo o imprevisto. Dentro das previsibilidades, eu não consigo enxergar a Ferrari se recuperar. Assim, eu consigo ver a Ferrari mais rápida que a Red Bull, eu consigo ver a Ferrari mais eficiente que a Red Bull em pista, em uma volta, mas não em equipe. Então é nessa equipe que vai ser uma paradinha de boxe que vai travar, é uma decisão reativa, sabe assim, aquela decisão, espera a Red Bull ou erro de piloto. Ou mais um erro de piloto, sabe? Eu também acho que já era. Eu também acho que a Red Bull foi que a Red Bull e o Max Verstappen já não vou dizer que já são, porque né, tem bastante coisa para acontecer, mas estão com a mão na taça ali já, porque foram muitos erros, igual você falou, tanto de um lado quanto do outro, enquanto que a Red Bull, 0 erros, né? Tipo assim, você vai colocar quebra ali no motor no começo do ano,
Mas eu nem vou contar isso como erro, sabe? Tipo, a Red Bull não errou esse ano. O Verstappen não errou esse ano. O Pérez ainda teve um errinho ou outro ali, mas mesmo assim também, regular pra caramba. Então, tipo assim, não tem como, cara. Como você falou, tinha que os dois Red Bull quebrar e a Ferrari ter o primeiro e segundo. Tipo, ou o Sainz ou o Leclerc, a diferença não é tão grande, ganhar das duas corridas e com a Ferrari em segundo também. E sei lá, e aí tem a Mercedes em terceira ainda, que a Ferrari está sendo ameaçada pela Mercedes, entendeu? Então, eu acho que... E aí tem isso, ainda tem isso. Eu acho que a gente pode falar que está decidido, porque, né, a gente não sabe o que pode acontecer, pode o Verstappen bater e quebrar um braço, quebrar uma perna, não que eu queira que isso aconteça lá longe, mas a gente não sabe o que pode acontecer nas corridas, mas assim, se ficar do jeito que tá, a Red Bull ganha e ganha com a vantagenzinha, assim, tipo, não vai ser na última corrida. É capaz de eles ganhar assim ali nos Estados Unidos, sabe? Ser campeão com as 3, 4 corridas de antecedência. E se bobear, construtores um pouco antes até. Porque tem então. isso. E tem isso, a gente tem uma Mercedes melhorando corrida após corrida. A Mercedes já está mais perto da Ferrari do que a Ferrari da Red Bull. Então, Exato. se a Mercedes, se a Ferrari não ficar esperta, ela perde o segundo lugar de construtores. Eu acho que de pilotos é um pouco mais difícil. Mas ela perde. A Mercedes não quebra, a Mercedes não bate, a Mercedes completa todas as corridas, cara. E eu vou achar bem feito, cara. Eu vou achar bem feito. Porque no fim, por mais que a vitória seja tranquila e tudo mais, vamos supor, partindo do princípio que a Red Bull e o Verstappen sejam campeões. Eu acho que no final vai ser o final mais justo possível, porque ganhou o melhor piloto com a melhor equipe. Porque é uma equipe que não erra, com um piloto que não erra, que tá jogando com a segurança, só que com ousadia. E no final é isso, ganhou o melhor. Ah, talvez não é o melhor do jeito que a gente gostaria? Talvez não é, mas nunca é, se você parar pra pensar. O ano passado foi a final mais decisiva, sei lá, dos últimos 10, 12 anos. E não é bem assim, sabe? E também não foi do jeito que todo mundo gostaria. Mas no final a melhor equipe vai prevalecer nesse caso aí. Você concorda? Eu concordo. Não, se você chegar pra mim e falar hoje, alguém veio do futuro e fala, não, o Verstappen foi campeão esse ano. Fala, tá bom, justo. Normal, normal. Exatamente, porque assim, eu volto a falar. Eu acho que o carro da Ferrari é melhor que o da Red Bull, mas a equipe Red Bull é infinitamente melhor que o da Ferrari, sabe assim? Ele é um carro mais rápido, mas o carro mais rápido não é o melhor carro. Na Fórmula 1, o carro mais rápido é igual o Jonas falou, numa disputa de dragster, se você colocar a Fórmula 1 em um drag, a arrancada do drag vai destruir o Fórmula 1, que é muito maior, só que coloca ele para fazer uma curva. Né? Então, o carro mais rápido não necessariamente é o melhor carro. E essa é uma diferença muito delicada e muito importante ao mesmo tempo. Sim. Pois é. Bom, esculacho dado. Agora vamos falar da corrida, vamos falar dos outros pilotos, né? Porque, enfim, temos assuntos a tratar aqui. Então, eu vou começar com o Jonas. Vou falar para ele falar aí do Verstappen primeiro e aí a gente vai seguindo. Então, pode começar aí, Jonas, falando de Max Verstappen, que chegou aí a sua 60ª corrida com vitória e 25 pontos e tudo certo, vida boa e água de coco. Então, não tem nem muito o que falar dele, porque assim, né, ele tava pressionando ali no comecinho o Leclerc, aí foi pros boxes, o Leclerc bateu, correu, a gente nem viu o Verstappen, eu não lembro de terem focado na corrida do Verstappen muito na transmissão, assim. Correu tranquilíssimo, teve uma das vitórias, acho que mais tranquilas da carreira dele, já tá chegando nesse ponto de que já tá embaralhando a vitória dele na nossa cabeça, assim, porque ele já tá ganhando bastante, mas assim, não tem o que falar, foi perfeito na corrida e ganhou, eu acho que não tem o que falar, e assim, mesmo o Leclerc ficando, eu ainda acho que o Leclerc poderia ter ganho, mas eu não sei não se o Max Verstappen não teria ganho com o Leclerc em segundo, sabe, eu acho que por causa de tática e tudo mais, a Ferrari, o Leclerc ia ter que parar depois, e aí ia ter que depender se os pneus do Leclerc estariam bons no final, porque o Max teria passado ele nos boxes, né? Tava tirando muito tempo dele já. Então eu não sei não se ele teria ganho e também tranquilo, sabe? Tipo, teria ganho tranquilo de qualquer jeito. Então é isso. Como você falou dos números dele lá, ele chegou à sua 27ª vitória. E ele empatou com Sir Jack Stewart, no 7º lugar de mais vitórias. Mais vitórias em todos os tempos. E esse é um número curioso, os 27 vitórias, porque quando o Stewart chegou isso, eu acho que em 72, quando ele parou de correr, não, 71, algum desses aí ele parou de correr, era o número assim,
que todo mundo falava, não, nunca mais, ninguém vai chegar a 70, a 27 vitórias. Era um número místico na Fórmula 1 que que ninguém ia chegar. E demorou mesmo para chegar. Depois do Stewart, quem passou foi só o Prost no final dos anos 80 ali que passou. Aí depois o Senna acabou passando, o Prost ainda teve mais vitórias que o Senna e tal. Aí depois, obviamente, veio o Schumacher e destroçou todos os recordes. Aí hoje em dia também o Vettel, o Alonso já passaram e tal. Então, mas mesmo assim, por isso que eu acho que muita gente falou que era um número muito emblemático. E deixa eu falar, o próximo da lista é o Alonso, que tá com 32. Eu acho que o Verstappen passa o Alonso até o final do ano. Ah, mas eu acho 27 para 32 em número de vitória. São 5 com 12 corridas? Eu acho que passa sim. São 5, é. Passa sim. Eu acho que não chegam a ser 12 agora, acho que são 10, mas mesmo assim, ele pode. Eu imagino o Verstappen ganhando metade das corridas até o final do ano. Sim, também imagino. Bom, pra você, ponto positivo? Ponto muito positivo, muito positivo. O Verstappen também liderou nessa corrida, ele chegou a mais de 1.500 voltas na liderança. Ele é o 13º piloto a chegar nesse total aí de mais de 1.500 voltas na liderança. Muito bom. Mas ponto positivo para ele, super positivo. Maravilha. Bom, vou falar um pouquinho de Max Verstappen. É um ponto positivo quase neutro, porque ele fez quase nada. Mentira, ele ganhou a corrida. É claro que é ponto positivo. Uma corrida super tranquila do Verstappen, que estava até ensaiando ali uma ultrapassagem ou outra. Só que depois que o seu principal rival bateu e saiu, gostei muito da atitude dele, de ele estar perguntando se ele estava bem, né? Você tá bem e tal. Eu achei legal isso, gostei desse lado mais humano do Verstappen. Eu tô vendo que o Verstappen tá amadurecendo, menino. Eu tô começando a ver isso. Tomara que eu esteja certo. Mas o Verstappen viu lá, bateu, tá tudo bem e tal. Mas assim, corrida como poucas vezes, como faz tempo que eu não vejo, viu? Porque mesmo quando o ano passado teve briga, não teve praticamente esse passeio todo, mas eu lembro de uns passeios parecidos assim, sei lá, em 2016, 2017, porque 18 e 19 teve a briga com a Ferrari, 20 já foi mais ou menos, tinha uma briga ou outra, né? Então uma vitória tranquila como essa se tornou raro, o que é bom. Mas ele estava lá, fez a corrida certa, ele praticamente não apareceu, mas também não forçou o carro. Outra coisa, né? Ele poupou o carro, ele colocou no modo economia de energia e vamos que vamos, né? Tipo, é que a pista é plana, mas porque se a pista tivesse subida e descida, na descida ele desligava o motor, deixava na banguela só para poupar combustível, poupar motor, né? Porque a corrida foi bem tranquila. Então, ponto positivo pro holandês. Vai lá, Jonas. Lewis Hamilton, para você. O Lewis Hamilton, para mim, também teve uma corrida muito boa. Deixa eu falar agora númerozinhos rápido. O Lewis Hamilton e o Max Verstappen chegaram no pódio, né, depois de todo ano passado, em primeiro e segundo. É a 50ª vez que eles... Caraca, mano. E o Hamilton fez a sua... É muita coisa, né, você pensar. E o Hamilton fez seu 30º GP, seu tricentésimo GP... nessa corrida. Tem duas coisas engraçadas. Uma que essa foi a 49ª vez que ele chegou em segundo. É engraçado que ele tem tipo mais que o dobro de primeiros lugares do que segundos lugares, né? Caramba. E tem uma estatística muito, muito doida que assim, ninguém que passou de 300 corridas conseguiu ganhar a corrida depois do número 300. Eita. Eu acho que só quem passou foi o Schumacher, o Barrichello, o Alonso e o Kimi Raikkonen. Nenhum deles ganhou depois do 300. Não estou falando que isso vai acontecer com o Hamilton, é só uma estatística interessante. Mas, sobre a corrida dele, eu também achei a corrida até que tranquila. Teve uma disputa ali, ele fez uma largada muito boa, onde passou o Pérez, isso é super ponto positivo para ele. Mas também depois ali do acidente do Leclerc, como o Sainz estava lá atrás, também velocidade cruzeiro, o Pérez, que a gente vai falar um pouco sobre ele, não esboçou ameaça. Então ele também fez uma corrida daquelas que, como você falou, que ele fazia na Mercedes ali quando o companheiro era o Bottas ali, quando estava dominante, e que não tinha, só que não era pelo primeiro era pelo segundo, mas fez uma corrida bem tranquila. O Russell não ia chegar, o Pérez não ia chegar, o Sainz não tinha nem como, que estava muito atrás. Então corrida tranquila também, ponto positivo porque estava ali no lugar certo na hora certa, e ponto positivo também pela sequência de pódios aí que ele tá fazendo. Sim. E mostrando que a Mercedes não tá tão bem quanto a Ferrari e a Red Bull, mas tá evoluindo. Eu acho que nesse momento a gente vê o quão bom Lewis Hamilton é, cara, porque o carro dele não tava bom, ele ainda é a terceira força. Nossa, tudo bem, teve ali o acidente do Leclerc, e o Sainz ficou atrás, mas assim, o Hamilton praticamente dominou o segundo lugar ali, deu chance para ninguém. E é aquilo que eu falei, ele voltou mais forte. Sabe aquela coisa que eu falo que ele volta mais forte? Então, ele já voltou mais forte.
Então, aguardem o Lewis Hamilton, que está com o seu terceiro pódio consecutivo, né? Que ele tá fazendo. Então, Quarto pódio. Quarto pódio consecutivo, ele já se aproximou do Russell. Então, assim, ele tá numa fase boa. E o que mais me impressionou, tipo, ele ficou sem água, né? Ele ficou sem a bebida dele lá, porque deu problema. Então foi até sendo engraçado aqui lá na hora de colocar o boné e tal, receber. Ele deitou no chão e falou, mano, tô exausto. É assim, verdade. Porque tipo assim, tava um calorzão. deu dó, mas eu ri, assim, ele deitado lá olhando a televisão, assim, parece a gente deitado na sala, sabe? Tipo, ou então, sabe, foi divertido, assim, tipo... Quando a gente chega de uma atividade esportiva, a gente tá cansadão, deita no chão e morri, sabe? Foi essa sensação que eu tive. Foi assim. mais ou menos isso. E na Europa tava, né? Tava muito quente nessa época na Europa, né? Tem muita gente morrendo lá, então, tipo assim, ainda mais no final de semana desse calor intenso e ele ter problema com a bebida, né? Mais um que que tem problemas com bebida é uma constante na Fórmula 1, gente. Eu acho Exatamente. Que Alcoólicos Anônimos não, brincadeira, mas assim, eu acho que ele teve mais esse ponto aí, pra você, ponto positivo, então. Né? Com certeza, ponto positivo. Vai lá, Jonas. George Russell para você. George Russell, eu achei também super ponto positivo, ainda continua naquela sequência dele de só chegar sempre entre os 5 primeiros, né? Nas corridas que ele completou, continua chegando entre os 5 primeiros, também foi bem combativo, passou o Pérez ali na hora que o Pérez deu uma moscada ali, uma né? Cochilada, até teve uma explicação ali, teve até explicação. Teve até uma explicação ali de questão de software ali, mas ainda assim eu acho que não justifica tanto. Russell correndo muito bem. Eu quero muito, muito, muito que o Russell ganhe uma corrida esse ano, que eu acho que ele merece muito. Eu adoro ele, é um piloto que eu tô cada vez mais gostando. Eu gosto das atitudes dele, eu gosto dele como piloto. Para mim é futuro campeão. Mercedes está com o futuro garantido aí. E eu não tenho muito o que falar. Ponto positivo para ele, mais um pódio. E vai juntando os troféuzinhos dele ali. Com certeza. Bom, George Russell fez uma corrida muito boa. Tava ali brigando, ele tava brigando contra o Pérez, que pelo amor de Deus, que corrida horrorosa do mexicano que eu vou falar. Mas assim, George Russell, ponto positivo. Ele foi oportunista no momento ali do Virtual Safety Car, quando o Joe saiu, se eu não me engano, acho que foi o Joe. E o Russell tava ali cutucando, até que enfim conseguiu. Eu só vou dar uma ressalva, é que ele estava muito choroso no momento em que ele jogou o Pérez para fora da pista e o Pérez não cruzou ali o zigue-zague do isopor, né? Que é uma área de escape ali que ele tem que fazer um caminho mais longo justamente para perder tempo, né? Só que ao meu ver o errado foi o Russell, que enfiou o carro onde não dava, por muito pouco não bateu, foi o contrário dessa vez. Foi o contrário, na corrida passada o Pérez jogou o carro em cima do Russell e o Russell acabou sendo punido de uma forma injusta, na minha opinião. Mas dessa vez foi o contrário, o Russell jogou o carro para cima do Pérez, o Pérez meio que no susto, assim, jogou, ele estava acelerando, ele até passou o Sainz, que estava em terceiro na hora, e ele devolveu a posição. Então eu achei que o Pérez fez o certo naquela hora, só que o Russell ficou tipo 4, 5 voltas falando, ele tem que devolver a posição, isso não é justo, ele é mau, bobão. Aí até o Toto Wolff lá chegou e falou, mano, esfria a cabeça que você consegue passar na pista. E não deu outra, tipo, ele foi lá, esfriou a cabeça e passou na pista. Então, eu acho que só essa ultra emoção dele aí foi um pouco... Deixa eu falar uma coisa que a gente até viu, acho que foi você que me mandou aquele... você mandou o link lá no Instagram, tem uma coisa muito interessante que o Russell, ele estuda pra caramba, parece, né? Toda vez que eu escuto o rádio dele, dá pra ver que ele manja muito do regulamento da Fórmula 1, né? Sim. Tipo, esse é um cara que sabe muito. Isso eu acho muito interessante, sabe? Tem cara que tá pouco se ligando aí, tá se lixando para o que tá acontecendo. Ele não, velho. Ele realmente, ele tá ali como presidente da associação de pilotos, eu acho que muito também por causa disso, que ele realmente estuda cada linhazinha, cada artigo daquele regulamento, que a gente já falou mal pra caramba de interpretação e tal. Eu acho interessante esse lado dele. Então, o texto que, na verdade, são 10 pontos que o jornal Auto Esporte colocou depois dessa corrida, né? E o ponto de George Russell que está escrito aqui George Russell é o tipo de pessoa que conhece, que anda com o regulamento embaixo do braço. É mais ou menos a tradução livre aí disso daí. É bem isso mesmo. Ele é um cara que estuda, que sabe e que acompanha. Então, de repente, ele ficou sabendo da bandeira verde, ele foi para a bandeira verde. Então, assim, ele é muito bom e ele é muito estudioso nisso daí. Eu achei isso bem legal. Do que aconteceu. Eu achei bem interessante. Ponto positivo para George Russell. Vai lá, Jonas. Agora, do 4º ao 10º para você.
Do quarto ao décimo, vamos lá. Primeiro, o Sérgio Pérez, eu dou ponto negativo, que não se achou no final de semana. Foi bem ruim, talvez tenha sido o pior final de semana. Assim, que ele completou uma corrida pela Red Bull, talvez tenha sido esse. Não chegou nem perto do Verstappen, não estava perto das Ferraris. Perdeu para as duas Mercedes, que tem carros que estão muito abaixo do dele. Sim. Então eu dou um ponto negativo. Foi, sei lá, tenebroso esse final de semana do Pérez. E assim, foi ultrapassado pelo Sainz. E é que aí teria que ter muita volta, mas eu acho que ele ter chegado na frente do Sainz é uma injustiça, porque o Sainz fez uma corrida 1 milhão de vezes melhor que a dele, só infelizmente foi punido e teve que largar lá atrás. Mas, aliás, se não fosse os 5 segundos no box que ele teve por causa da Ferrari, talvez o Sainz tivesse passado de novo o Pérez. Então eu acho que ponto negativo. Esse final de semana o Pérez pode esquecer, não chega a ser ponto que o Helmut Marko falou, que ele tomou muita tequila, mas eu acho que agora sim ele pode tomar muita tequila para esquecer esse final de semana. Pode continuar, do quarto ao décimo. Não, pode. Do quarto ao décimo, é verdade, vou continuando. eu parei todo na pegada dos outros. O Carlos Sainz, para mim, teve um final de semana muito, muito legal. Eu acho que ele ajudou lá a Ferrari, tudo que aconteceu com a Ferrari não teve nada a ver. Teve a questão lá da discussão no final que eu achei interessante. Fez uma corrida de recuperação muito boa. Chegou a estar entre os 3 primeiros, o que eu acho muito, muito interessante para quem largou em penúltimo. Largou lá de trás. No começo ali na largada o pessoal reclamou. Eu acho que ele não foi muito, muito bem na largada. Já falaram, né? Mas já eu acho que ele foi benzão, porque ali naquele meio, ele com carro rápido, podia dar problema ali logo no começo. Então eu gostei que ele foi um pouco mais conservador na largada, porque ele sabia que conseguiria passar esses carros com facilidade depois. Deixa eu só cortar um minutinho. Eu tenho uma teoria, tá? O Magnussen, ele fez uma puta de uma largada, a gente vai falar dele, né? Que ele saiu de último, não sei, para 13º. O Sainz não fez isso. Eu acho que é por uma simples razão. O Sainz não precisava. O Magnussen arriscou tudo que tinha, porque ele tem uma Haas na mão. O Sainz, ele falou assim, pra que eu vou arriscar? Pra que eu vou arriscar na largada com 20 carros ao mesmo tempo se atravessando? Deixa eu fazer uma largada ok, não ser o louco e passar nas curvas, cara. Daqui 3 voltas tem a DRS aberta, eu vou passando. Não preciso. Exato, então. Quantas vezes você viu com esses pilotos de ponta largando lá atrás e batendo em alguém? Acontece direto quando tem essas punições. Ele só segurou, falou assim, não, eu passo, vejo, obviamente. Passo quem dá pra eu passar aqui, se tiver... Eu acho bem isso. Então, pra mim, isso até mostra a inteligência dele, assim, tipo, de não ser muito afoito, sabendo que ele tava com um carro bom. Então, eu dou ponto positivo pra ele, ponto super positivo. Depois do Sainz, a gente teve o Alonso. O Alonso também anda fazendo... ele teve muito azar no começo do ano, mas de umas corridas pra cá, ele tá sendo, pra mim, assim, impecável no que a Alpine consegue fazer, né? Também a Alpine, às vezes, comete uns erros de estratégia com ele, mas eu acho legal que ele é usado. Eu acho que muitas coisas que vêm da Alpine é culpa dele, tipo, vou largar com pneu diferente, vou fazer isso vem do Alonso, pela experiência que ele tem. E aí, obviamente, lá na equipe, ele fala, eu quero largar com 3 pneus só. Ninguém vai falar, não vai largar com 3 pneus. Vai falar, tá bom, larga aí e vê o que cola. Então, eu acho que ele tá fazendo um campeonato muito bom e marcando vários pontos. Marcou, acho que nas últimas 4, 5 coisas bem mais pontos que o Ocon. E ele só não tá na frente do campeonato porque teve vários azares no começo do ano. Pra mim, ponto positivo pra ele. É outro cara que eu achei que tava bem ali no momento da prova, ali mais pra frente, né? Eu achava que até merecia chegar mais à frente. Aqui realmente não tem quem sair para ele chegar mais à frente, mas eu acho que fez um bom campeonato. O Norris foi o sétimo. O sétimo foi o Lando Norris. Eu achei que fez uma corrida ok. Eu vou dar ponto neutro, não vou dar ponto positivo, não. O Norris, mesmo com a McLaren não estando muito bem esse ano, tem feito corridas melhores do que essa. Eu acho que ele chegar atrás do Alonso não é legal. Eu acho que ele mais McLaren é melhor que Alonso mais Alpine ainda. Digamos assim, ou o mesmo nível. Então ele chegando atrás do Alonso não é tão legal, então dou um ponto neutro. O Ocon também vou dar ponto neutro, porque ele fez uma boa corrida, mas no começo da prova ele bateu no Tsunoda ali, acabou tirando o Tsunoda da corrida, não foi legal, e aí eu acho que ele foi o errado ali, até foi punido e tal. Então, por causa disso, eu vou dar ponto neutro. Vamos somar, o positivo da corrida com o negativo da batida ficou neutro ali. Okay. O Ricardo marcou pontos depois de sei lá quanto tempo, ou ele marcou ponto tipo, mas não sei quando ele marcou ponto na última vez, mas ainda assim, para mim não é nada para um piloto
Mas mesmo assim, ele acho pouco para um piloto do nível dele. Do ponto negativo mesmo, porque eu acho que ele podia fazer mais. E o 10º, o Stroll, teve uma baita briga no final ali com o Vettel, que ele quase tirou o Vettel da corrida. Mas ainda assim eu vou dar ponto positivo, porque a Aston Martin não tá com um carro bom. Eu acho que tem corrida que tá no mesmo nível que a Williams. E eu acho que essa era uma delas, que eu não achei que eles estavam com nível para chegar tão à frente, e conseguiu chegar e marcar ponto. Então eu vou dar ponto positivo pro Stroll. Muito bom, vamos lá então, vou falar a minha vez agora. Sérgio Pérez fez acho que pior corrida que eu pude imaginar, assim, sabe? Ele foi muito mal fim de semana, ele não se encontrou com o carro, ele tá em um azedume meio esquisito, segunda corrida que ele não vai bem, na minha opinião. Numa tá foito, na outra tá fraco, eu não entendi o que tá acontecendo, mas assim, eu tenho uma teoria, e aí eu quero ver se o Jonas compartilha comigo disso daí. O Pérez, ele tá passando pela síndrome de ruindade pós-renovação de contrato. O Pérez, depois que renovou o contrato, só decaiu. O Sainz, quando falou que renovou para o ano que vem, também teve uma fase ruim. O Gasly, quando disse que ia correr o ano que vem com a AlphaTauri, tá péssimo, sabe? Tá todo mundo ruim, sabe? Eu tenho que patentear isso e passar para os psicólogos de Fórmula 1 para poder tratar isso daí, cara. Porque não é possível assim, sabe? A corrida tá muito ruim, muito ruim. O cara acabou de sair de uma vitória de Mônaco, tudo bem, faz 3 corridas, mas ele não foi assim tão espetacular em Silverstone. Foi ruim na Áustria, eu achei que ele foi péssimo, jogou a corrida fora por nada. Ele tinha tudo para fazer uma corrida ok e foi tenebroso nessa daí. Ele não teve nem, ele nem brigou com o Hamilton, brigou uma volta com o Hamilton, pelo amor de Deus, sabe assim, você não tá com uma McLaren, você não tá com uma Williams, cara. Ponto negativaço. Carlos Sainz fez uma ótima corrida, largou de último, chegou em quinto, foi traído pela equipe mais de uma vez, ainda ficaram dando opções de planos que ele tinha que fazer sem ele precisar, e ponto positivo pro Sainz, porque foi o que conseguiu salvar um pouquinho da Ferrari, assim, mesmo com o time jogando contra. Ferrari jogando contra tá difícil para ambos ali. Fernando Alonso fez uma corrida muito boa, tá na melhor posição que ele poderia ter conquistado. Eu acho que ele tem chances boas de passar o Ocon no campeonato, porque ele teve um início azarado, mas agora parece que ele se reencontrou com a equipe, se reencontrou com a vida e tudo mais, então é ponto positivo para o espanhol. Lando Norris, ponto neutro, porque eu também concordo com o Jonas, eu acho que ele poderia ter feito uma corrida um pouco melhor, mas também a McLaren não tá tudo isso, até no podcast passado eu falei que a McLaren ainda era melhor, mas eu acho que não. Acho que a Alpine já é melhor que a McLaren. É mais uma questão de ajuste fino para se consolidar e realmente abrir uma vantagem grande contra a Alpine passar a McLaren de forma desejável. Ponto neutro para o Norris. O Ocon eu vou dar ponto neutro, porque eu acho que ele poderia estar na frente do Norris. Tudo bem, ele teve a punição e ainda assim chegou em oitavo. Né? A diferença de 4 segundos e pouco, é quase os 5 segundos mesmo que ele passou, mas mesmo que ele não tivesse, eu acho que ele não ficaria na frente, então ponto neutro. O Ricardo eu vou dar ponto neutro, pontuou, então significa que ele está tentando fazer alguma coisa, mas ele está com muito chiliquinho, de chororô, não, eu estou renovando e tal. A batata dele está assando, a McLaren está assinando com Deus e o mundo, né? Daqui a pouco a gente vai ter a Fórmula McLaren, porque só está contratando piloto de ponta, não sei onde que eles McLaren, se precisar eu tô aqui, tá? Então, eles vão fazer a Fórmula McLaren, porque eles estão com Ricardo, com Norris, Palou, Pato, sabe, o Rosenqvist, sabe, assim, eles estão construindo uma equipe de elite. Onde é que eles vão colocar tanto piloto? Só se eles forem para o WEC, correr 24 horas de Le Mans, que pode 6 pilotos, aí pode, só pode ser, porque, sério, eu tô perguntando de verdade, tipo assim, onde que eles vão colocar tanto piloto? Uma McLaren só, todo mundo quer correr na Fórmula 1, o Pato quer, o Palou quer, o Ricardo quer, o Norris quer. Talvez o Rosenqvist não quer tanto assim, mas tipo, vai ter uma hora que eles vão ter, tipo, eu acho que eles estão fazendo meio que a estratégia Red Bull, sabe? Do passado, onde tinha muito piloto bom, então tinha o Vettel, o Buemi, o Verne, sabe assim, o português, que eu sempre esqueço o nome, o da Costa, e meio que tava distribuindo, assim, tipo, ó, vai pra lá, vem pra cá, sabe? Mais ou menos isso. Mas enfim, Ricardo, ponto neutro. Lance Stroll, ponto positivo, ele fez um break test ali meio pro Vettel. Eu vou dar um esculachinho no Vettel, mas ponto positivo porque ele conseguiu pontuar com a Aston Martin. Aston Martin pontuando, eu acho que é sempre motivo de ponto positivo. Vai lá, Jonas, do 11º ao 20º. 11º ao 20º. Então, em 11º chegou o Vettel. O Marcão falou já que vai dar um esculacho nele, então também não, então vou tentar não dar. Eu acho que foi bem, como eu falei, a Aston Martin tá com um carro bem ruim.
Ainda chegou na frente de uma galera aí, que na minha opinião tem carros melhores. Então eu acho que é ponto positivo. Ali no final da briga ali, eu acho que o Vettel pensou assim, eu não vou brigar com o filho do chefe, então segurou o carro ali e deixou. Então eu dou ponto positivo. O Gasly vai cair nessa coisa que você falou do como é que eu posso falar? Do renovação. Como é que é? Transtorno pós-traumático. Síndrome de ruindade pós-renovação de contrato. Eu acho que o Gasly tá passando por isso, mas acho que vai muito da AlphaTauri também, que, pelo amor de Deus, eu acho que desde que mudou da Minardi pra Toro Rosso, eu não vejo a AlphaTauri com um carro tão ruim, assim, vejo equipe com um carro tão ruim. Nunca foi tão ruim, desde a época da Minardi, assim, sabe? E eu acho que tinha algumas Minardis que eram melhores que essa AlphaTauri aí, viu? Que a Minardi era lendária por ter carro ruim, mas algumas delas eram melhores que a AlphaTauri. O problema é que a Minardi não tinha piloto quando tinha carro bom. Quando tinha o carro mais ou menos, né? Bom nunca teve. Mas eu acho que ele tá muito mal e chegou aí. Teve um ano que teve o Alonso, é verdade. E o Alonso ainda marcava ponto naquele carro. Com a Minardi quase falindo. Mas eu dou ponto negativo pra ele. Eu não achei qual foi a corrida boa, sumido. Não tá bem não o Gasly. O Albon chegou em 13º, não vi a corrida toda. Mas por chegar em 13º com a Williams, na frente de uma galerinha também, vou dar ponto positivo. O Bottas também sumiu e assim, ele marcou um monte de ponto seguido e agora sumiu, né? A Alfa Romeo também caiu e eu vou dar ponto negativo porque realmente não fez nada a corrida, também estava perdido no final de semana. Acho que teve algum momento, algum dos Qs que ele estava bem, algum dos TL lá que ele estava bem, mas só foi isso. Eu acho que a Alfa Romeo tá andando para trás também, então ponto negativo. Eu acho que eu tô sendo meio duro, né, Marcão, com o povo, mas vamos lá. Mick Schumacher com a Haas. No meu caso, eu vou dar ponto negativo pra Alfa Romeo mesmo, né? Acho que o Bottas, eu tô com pena do Bottas agora, porque o carro tá muito ruim, né? E aí ele não tem o que consegue mostrar, mas se você vê que ele tá na frente do Ju, ele tá fazendo o papel dele, né? Mas é engraçado que o Bottas ficou 76,666 segundos atrás, né? Ele podia ter ficado 77, né? Que é o número dele logo. Pode ser. Aí depois dele veio o Mick Schumacher com a Haas. Não foi tão bem nessa corrida, eu vou dar um ponto neutro, assim, porque eu não se bem que ele chegou em último, né? Porque o Ju chegou 6 voltas atrás porque ele parou. Mas não sei, eu vou dar ponto neutro pro Mick Schumacher. Eu achei que ele fez aquelas duas corridas bem. Essa corrida aí, a Haas inteira também não foi tão bem, então eu vou dar ponto neutro para ele. O Ju também não vi na corrida, abandonou em algum momento ali. Vou dar ponto neutro porque realmente eu não vi, cara. Tipo, eu não sei se eu não tenho como dar ponto negativo pro cara que eu não vi. O Latifi eu vou dar ponto negativo. Aí tudo bem, eu também não vi o Latifi, mas não dá pra dar ponto positivo pra ele. Ele foi muito mal no treino, né? Também. Acho a base é diferente. A base é diferente. Então eu vou dar ponto negativo. O Magnussen eu vou dar ponto positivo, mesmo tendo não completado, porque ele fez uma classificação muito boa e por causa da largada dele que foi incrível. O Magnussen, eu já falei muitas vezes, o Magnussen ele larga muito bem, cara. Eu não sei o que ele tem ali de achar os espacinhos, ele é um ótimo largador. As primeiras voltas do Magnussen sempre são boas, assim, então eu vou dar ponto positivo para ele. Charles Leclerc. Esse daí, cara, não tem como dar ponto positivo e não tem como dar ponto neutro. Vai ser um ponto negativo porque foi um erro muito, muito besta que ele cometeu ali. Ele perdeu o carro de um jeito tosco pra caramba. A gente fica com dó dele, mas assim, vendo friamente, ele dessa vez que jogou, ele foi duro com ele dessa vez e dessa vez, nessa corrida, eu acho que até ele pode ser duro com ele. Não pelo campeonato, igual a gente falou, né? Eu perdi o campeonato por causa disso. Não foi por causa disso, mas hoje quem perdeu essa corrida foi ele. Então, ponto negativo para ele. E o Tsunoda, eu vou dar ponto neutro porque ele acabou sendo abarroado ali pelo Ocon, aí depois o carro deve ter ficado zoado e aí não tinha muito o que ele fazer até ele abandonar. Então eu vou dar ponto negativo, ponto neutro para ele. Mas olha, esse aí, eu não sei não, viu? Eu não renovaria com o Tsunoda, velho. Eu tô meio de saco cheio dele já, não vai sair muito caroço desse angu, não. Bom, azares à parte, o Tsunoda tá melhor que o Gasly já tem umas 2 ou 3 corridas. Isso aí é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Tudo bem que eu acho que é mais... verdade, mas eu acho que ele é mais do Gasly do que do Tsunoda. Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Do 11º ao 20º. Sebastian Vettel, eu vou dar ponto negativo para ele e é só por conta de um detalhezinho. Nesse mesmo post que o Autosport fez,
que são 10 observações que eles fizeram, tem justamente uma observação do que eu vou transcrever aqui, vou traduzir para vocês com o que foi apontado, né? Vettel na última volta com quase batida com o Stroll, né? Aí tem aqui as aspas do Vettel. Ele obviamente apertou os freios novamente, né? Pisou nos freios novamente antes de acelerar, então me pegou de surpresa e eu perdi um momento. É o mesmo ponto para a equipe, então não faria diferença, né? Então, até o comentário do Autosport Sebastian Vettel sabe o que é bom para ele, né? Eu acho que vai muito na linha disso que o Jonas falou, de tipo, ele quer manter o emprego, né? Só que, cara, pra mim é mais do que nunca comprova de que a alma do Vettel ficou lá naquele acidente na Alemanha 2019, 2018, não importa, aonde ele ali nunca mais foi o mesmo. O Vettel que a gente conhece não é o Vettel que fala isso, tipo, ele vai continuar brigando, ele ia ficar puto, ia falar lá com o pai do Stroll, falar, mano, você tá louco? Ele quer perder os 2 carros? Pô, tô disputando coisa, ele não tinha que fazer freada coisa nenhuma. Aí, de repente, ele tá nesse modo mais apático, aceitando, sabe? Não gostei não, ponto negativo pro Vettel, só por conta desse último detalhe aí. Pierre Gasly, eu não sei nem o que falar, tipo, ponto negativo. Ele tá muito ruim, cara, e eu acho que no caso do Gasly, a síndrome da ruindade pós renovação de contrato é muito pior, porque eu acho que ele tá sendo ele foi renovado à força, cara. Eu acho que ele só tá ali porque meio que não tem não tem mais lugar nenhum para ele ir. Então ele falou, mano, fica aqui que é o lugar que você tem. Você quer ficar? Tô te dando a vaga. Ele falou, tá bom, vai, eu fico com essa bosta. E ainda para ajudar tem um ano inteiro, meio ano inteiro de carro ruim. Aí piora a síndrome no caso do francês. Alex Albon ficou em 13º, ponto neutro, porque sim, não vi ele correndo, ele quase acertou ali o Sainz por acidente, né, mas não acertou. O Bottas, ponto neutro, porque eu acho que a culpa está totalmente no carro, o carro de vidro lá. Mick Schumacher, também não vi direito, ponto neutro, ponto negativo, acho que não importa tanto, mas ponto neutro. Guanyu Zhou, vou dar ponto negativo, ele rodou sozinho, eu acho que foi ele que rodou ali na última volta, que deu safety car virtual e tudo mais. Latifi, ponto negativo, não vi correndo, também ninguém se importa. Magnussen tava meio malucão ali, né, tava batendo em todo mundo, tava parecendo uma bola de boliche, acertando tudo e a todos, fez uma ótima largada, não dá para negar isso daí, saiu de 20º para 13º, mas aí não completou o carro também de tanto destruir. Charles Leclerc, ponto negativaço, assumiu o erro, foi comprovado que ele errou, fez errado, se xingou, se bateu e perdeu. Então, ponto negativo para o Charles Leclerc. E o Tsunoda foi atingido pelo Ocon, abandonou, ponto neutro. Basicamente é isso. Bom, vamos lá. Agora, para concluir essa rodada de análise, piloto do dia, roda presa e zebra desse GP da França. Como o Jonas começou com as análises, agora eu vou falar aqui, vou começar com a rodada. Boa, porque aqui. Sempre só eu começo com o piloto do dia, vai lá. Exatamente, então, eu inverti de propósito, foi intencional. Então vamos lá, para mim, piloto do dia, cara, tem uma galera aqui legal para poder pensar, né? Eu vou dar piloto do dia, cara. Eu acho que o Russell merece piloto do dia, porque ele tava meio nervoso ali e tal. Só que ele fez, uma passagem no Pérez ali na última parte ali, que eu achei que foi bonito. Ele conquistou o pódio e tudo mais. E eu vou dar uma menção honrosa pro Carlos Sainz, porque a ultrapassagem que ele fez no Russell, naquela curva de alta velocidade, que eu achei que ele ia reto, cara. Aquela curva foi muito louca, porque ele enfiou, eu não sei se foi o Russell, se foi o Pérez agora, mas ele enfiou o carro atrás, meteu ali naquela curva por fora, aquela curva de alta acelerando, com o pneu gasto. Eu falei, mano, esse cara vai se esborrachar no muro, cara. Ele vai passar por aquelas faixas malucas lá e vai se arrebentar no muro. Mas não, segurou o carro, passou bonito Carlos Sainz, mas piloto do dia George Russell pra mim. E pra você, Jonas? Pra mim, o piloto do dia, eu vou ter que falar que é o Carlos Sainz. Eu acho que ele teria chegado no pódio com esse momento ruim, com a punição. Aliás, é um momento ruim com a punição, mas eu acho que tem que ser ele. Eu acho que ele fez uma corrida boa de recuperação e belas ultrapassagens. Vou dar pro Carlos Sainz, mas eu gostei do seu George Russell também. Muito bem. Roda presa pra mim, não tem outro, né? Não tem como não ser outro. Charles Leclerc praticamente entregou de bandeja o campeonato, né? Então a gente acabou de comprovar aí que o Max Verstappen possui 3 companheiros de equipe, que é o Sérgio Pérez, o Leclerc e a Ferrari.
que estão ajudando aí o bicampeonato do holandês. Então, o Leclerc, que tinha tudo para tentar diminuir um pouquinho a diferença, agora ficou praticamente impossível. Charles Leclerc roda presa. E para você, Jonas? Pra mim é a mesma coisa, não tem nem o que falar. Charles Leclerc, essa corrida não tem o que falar. O erro dele, como você falou, tá custando o campeonato, na minha opinião. Então, não sei que mude muita coisa, foi o Leclerc mesmo. Ok. E a zebra, pra mim, eu acho que as duas Mercedes no pódio. Acho que são um momento ali que tá mostrando um crescimento da Mercedes. E eu acho que não tá difícil da Mercedes alcançar a Ferrari. E eu vou achar bem engraçado isso. Eu concordo com você. Pra mim é isso, porque, sei lá, 4 corridas a gente não imaginava que teria 2 Mercedes no pódio, mesmo chegando em segundo e terceiro, né? Não tô falando que nem numa potencial vitória a gente tava pensando, mas assim, nem uma Mercedes de vez em quando, como tava rolando, a gente tava até achando normal, mas as duas, assim, era meio que impensável, ainda mais com a Red Bull na pista, com a Ferrari ainda na pista. Então, pra mim, as zebras são as duas Mercedes no pódio. Com certeza. Maravilha. Então, agora a gente vai para a classificação de pilotos e construtores. Agora é com você, Jonas. Boa. Deixa eu só fazer um comentário, porque eu tô tão feliz que não tem mais aqueles meio pontos, né, nessa hora, porque enchi o saco, né? Agora tô tentando estar no meio do campeonato de novo. Mas vamos lá. Max Verstappen tá com 233 pontos em primeiro. E em segundo, Charles Leclerc com 170. Já abriu 63 pontos já. É uma diferença que, olha, para o Leclerc alcançar o Verstappen tem que não completar, 3 corridas. E o Leclerc passa por alguns pontos, mas é muita diferença já. E o Leclerc tem que ganhar. E o Leclerc tem que ganhar, exatamente. Em terceiro tá o Pérez com 163. Em quarto, o Sainz com 144. Você vê, a diferença dele já pro Leclerc já não é mais. Já é bem menor do que a do Leclerc pro Verstappen. Então, pelo vice, estão todos esses aí na briga. E o Russell também, né? Que tá com 143, só com um ponto a menos que o Sainz. Em sexto, o Hamilton com 127, também tá chegando. Em sétimo, o Norris com 70, que tá levando a McLaren praticamente sozinha aí. Em oitavo, Ocon com 56, em nono, Bottas com 46, em décimo, Alonso com 37, décimo primeiro, Magnussen com 22, décimo segundo, Ricardo com 19. É zoado, porque o Ricardo tá indo atrás de uma Haas, né? Tá atrás de uma Haas, tá atrás de uma Alfa Romeo, é muito ruim. Não, atrás de um décimo terceiro, Gasly com 16. Atrás de um cara que tava 2 anos sem correr. Tem que pensar nisso também. Exatamente. 13º, Gasly com 16, 14º, Vettel com 15. Olha aí, ó, o Vettel passa o Gasly. Eu acho que até na próxima corrida é capaz de passar. 15º, Schumacher com 12. Se bobear, o Schumacher passa o Gasly com 11. Também. Em 17º, o Zhou com 5. Em 18º, o Stroll com 4. Em 19º, o Albon com 3. Em 20º, o Latifi com 0. Em 21º, o Hülkenberg, a gente vai ter que falar toda vez, né? Mas é capaz que ele corra ainda esse ano, né? Ninguém sabe, com 0. Tá certo. E construtores? Construtores. Isso, construtores agora. A Red Bull está em primeiro já com 396 pontos. Segundo, a Ferrari com 314. E em terceira, a Mercedes com 270. Aí tem um belo de um degrau para a Alpine, que assumiu a quarta posição depois dessa corrida, né? Você vê que chegou Alonso, Norris, Ocon e Ricardo. Então, os 2 carros da Alpine fizeram uma posição à frente dos 2 carros da McLaren. Então aí a Alpine passou a McLaren, tá com 4 pontos na frente, e a McLaren é a quinta com 89. A Alpine tá com 93, a McLaren com 89. Em sexto ainda tem a Alfa Romeo com 51, muito por culpa do Bottas. Sétima, Haas com 34. Em oitava, a AlphaTauri com 27. Em nona, a Aston Martin, que fez mais um pontinho, com 19. Em décima, a Williams com 3. Esse finalzinho aí a gente já falou que achava que a Aston Martin ia passar, e depois achava que a Haas não ia passar. Agora já não sei de mais nada, viu? Não sei. Talvez eu queria muito que a Haas passasse a Alfa Romeo ainda até o final do ano, mas eu não sei se vai rolar. Eu prevejo a Haas passando a Alfa Romeo e a Aston Martin passando a AlphaTauri. E eu também prevejo. E um detalhe importante aí que você falou, ó, Alonso e Ocon fizeram 12 pontos. Norris e Ricardo fizeram 8 pontos. Diferença de 4 pontos entre eles nessa corrida. Foi exatamente esses 4 pontos
que fez a diferença da Alpine com a McLaren, porque eles estavam empatados, né? Então, Exatamente. bem interessante. Agora, Mercedes para Ferrari é uma diferença de 44 pontos. Não tá tão impossível assim, se você parar. Não, e a Ferrari tá atrás da Red corrida, Bull, já tá com 82 atrás, né? Muita coisa. E se você parar para pensar que só nessa corrida o Hamilton e o Russell fizeram 33 pontos contra 11 da Ferrari, não é difícil não, sabe? Mais uma corridinha dessa, a coisa azeda para Maranello. Exatamente. É mais uma corrida. Exatamente o que você falou. Mais uma dessa, exatamente. Se fizer 22 pontos a mais, a Mercedes vai estar ali com 290 e pouco, e a Ferrari vai estar com, sei lá, se for igual, com 320 e poucos, já vai estar tipo super perto já. Então... E se você levar em consideração as estatísticas de que, por exemplo, a Mercedes não quebra, não tá boa, mas também não quebra. E a Ferrari é ótima, mas erra toda semana sim, semana também. Então não é difícil não. Não, nem um pouquinho. Pois é. Bom, e agora, indo já na nossa reta final, temos uma notícia que alegra nossos corações, né? Então, o Jonas que vai dar essa boa notícia para nós. A Band falou, a apuração lá do Jaime Brito, que é um dos produtores da Band, com a Mariana Becker e com a Juliane Serrazoli, que a França está fora do calendário para 2023, né? O GP de Paul Ricard, o Grande Prêmio de Paulo Ricardo, não vai, olhar 43, não vai mais acontecer a partir do ano que vem, quer dizer, um dia pode voltar, né? Mas pelo menos o ano que vem está descartado. Ano que vem a gente já tem a entrada de Las Vegas. Tá muita gente falando da África do Sul e a volta da China que deve rolar, né? Com a saída da Rússia também. Sim. Então, não vai ter data. Já tá com 22 esse ano, com esses 3 é 25, aí diminuiu a França, fica 24. Outra que tá sob super risco é a da Bélgica, Spa-Francorchamps também tá sob risco. Essa eu vou ficar triste de sair. Essa mas o da França realmente assim, o da França de verdade não vai dar saudade, velho. Tipo, não, acho que teve uma corrida boa nessa volta disso, que foi a do ano passado. O resto foi tudo corrida muito morna, inclusive a desse ano. Então, essa foi até bem ok, perto do que foi a de 2 anos atrás. Do que já foi várias. Do que já foi, exatamente. Essa foi até que bem ok, assim. Eu esperava menos. Eu esperava bem menos. Vou ser bem sincero. Mas não vai ficar com expectativa baixa. Expectativa baixa numa corrida não é legal. Quero ter expectativa alta. É ruim quando a corrida que você acha que vai ser boa é ruim, mas eu acho que é pior quando a corrida que você acha que vai ser ruim é ruim mesmo. Então, tipo, eu não vai fazer falta aqueles colorido azul e vermelho, já deu, já não dá não. E é triste só porque a França tem uma equipe no grid, que é a Alpine, tem 2 pilotos, mas sei lá, não tem lugar para onde correr, né? Sim. 2 pilotos bons, mas não tem lugar para correr. A corrida antes dela, Magny-Cours, também não era uma pista muito legal. Essa também não é tão legal. Talvez, sei lá, se tirasse aquela chicane no meio da reta Mistral lá, sei lá das quantas, talvez melhorasse. Mas ainda assim, acho que não fez nada a ponto de querer permanecer no calendário. E tem também a questão. E também tem a questão do dinheiro, porque parecia que a França pagava bem pouquinho. Não bem pouquinho, né? Bem pouquinho é modo de dizer. Pagava menos do que vários outros, bem pouquinho. Tipo, paga 25 milhões, não é bem pouquinho. Põe 25 milhões de euros no meu bolso. Mas assim, pagava menos do que outras grandes pistas aí que pagam, tal, né? Tem a Liberty tá querendo mudar isso. E tem essa questão do dinheiro e tem a questão da entrada de outras pistas. Estão lá focando no mercado americano. Então tem a volta da China, como eu já falei. Tem pista na África e talvez tenha mais em outros lugares aí que eles estão querendo colocar. Então, Oriente Médio tem pista doidado para eles colocarem também. Então, a França não foi confirmado, mas segundo informações ali da Band, então, são pessoas que têm bastante acesso, são bem cotadas ali no paddock, não vai ter mais Grande Prêmio da França no ano que vem. Tá certo, então. Bom, e agora, para encerrar de vez, as nossas apostas para o GP da Hungria. Que eu acho que por conta dessa coisa de aerodinâmica e tal, eu acho que até pode ser uma corrida interessante. Talvez não tanto por conta dos carros largos, mas eu vou dar um voto de confiança. Eu tô dando voto de confiança em todas as pistas que eu acho ruim por conta dessa nova configuração de carro que eu acho que deu uma aquecida nos nossos corações. Então, aposta do GP da Hungria. Pode começar, Jonas. Então vamos lá.
pole, primeiro, segundo e terceiro. Pole, primeiro, segundo, terceiro. Putz, eu vou dar pole pro... sei lá, eu acho que vou ser muito conservador. Vou dar pole pro Leclerc porque a Ferrari faz pole. Aí quem vai ganhar é o Verstappen, em segundo o Pérez e em terceiro o Leclerc. Tá, eu acho que como a Hungria é meio que casa da Red Bull, né? A Red Bull a Hungria é sempre onde a Red Bull conseguia algumas vitórias quando as outras eram dominantes, né? Então eu vou dar a pole pro Verstappen, com vitória do Verstappen. Segundo lugar vai ser do Hamilton, com terceiro lugar do Pérez. E aí a Ferrari vai passar as férias de cabeça quente. Vai mesmo. É o que eu imagino. A Ferrari vai bem na Hungria porque a Ferrari não, a Red Bull vai bem na Hungria porque antigamente a Hungria e a Áustria, que é a casa da Red Bull, era tudo a mesma coisa, era o Império Austro-Húngaro, então deve ser por isso que eles vão bem nesse exatamente. Ele tem, como é que fala? Tem poder de campo ali, né? Tem vantagem de campo. Exatamente. Como era uma coisa só até a primeira... como era uma coisa só até a Primeira Guerra, mantém a tradição ali, então por isso eles devem bem. Exatamente, a mana que fica lá deixa eles mais potentes, né? Deve ter um bardo austro-húngaro que fica cantando pra eles pra dar mais força de vontade. O bardo austro-húngaro, é verdade, pode ser um bardo antigamente. É o Franz Ferdinand, e a banda, né? Que era o Francisco Ferdinand lá, que foi ele, é o bardo austro-húngaro. E pronto, resolvido. Basicamente. Boa banda, por sinal. Ai, caramba. Sim. Vamos encerrando o nosso podcast dessa semana, o nosso Podiumcast. Eu gostaria de agradecer ao Jonas por participar de mais um episódio. Muito obrigado, Jonas, por ter participado. Eu que agradeço. A palavra é sua. Eu que agradeço. Valeu para todo mundo aí. Vamos que vamos. Mais uma corrida, a gente vai ter as nossas fériasinhas aqui também. Mas eu tô animado ainda com algumas corridas. Eu dei uma desanimadinha no campeonato depois dessa corrida. Mas eu acho que vão ter corridas boas até o final do ano, né? Tem potencial de ter algumas corridas boas até o final do ano. Uhum. Muito bem. Para aquelas pessoas que até falam, o campeonato já acabou, tal, porque, enfim, meio que o campeão já se decidiu. Eu acho que vale a pena para vocês, assim, para essa galera que quer ver o campeão, tal. Pô, beleza. Bacana, o campeonato já foi decidido, eu já acredito que sim. Mas, pô, tem umas coisas legais que a gente consegue ver no meio ali, no meio da tabela, sabe? Então, assim, a gente tem o Hamilton voltando a correr muito bem, a gente tá vendo a Ferrari sendo ameaçada pela Mercedes, uma briga bem interessante ali entre Alpine e McLaren. Eu acho que tem umas historinhas legais pra gente curtir, sabe? E ver corrida boa, que é o que no final é legal de ver. Você vê umas brigas, os pilotos não vão desistir, né? Eu acho que dá uma esfriada, mas não dá uma esfriada tão grande assim. Mas enfim. Não dá pra focar o campeonato inteiro só no título, né? Eu acho que tem bastante coisa acontecendo, né? E lembrando, né? O campeonato do ano passado foi ocasional, foi raro. Atípico. Entendeu? Atípico, assim, corrida valendo título na última volta da última corrida é o sonho de todo roteirista de cinema, sabe assim? Mas é para o roteiro de cinema. Né? Uma por geração, gente, porque antes dessa teve a do Massa e do Hamilton lá em 2008, antes dessa foi tipo, sei lá, a do Schumacher com Villeneuve Schumacher com Villeneuve na Austrália e antes dessa era tipo o Lauda e o Prost, o Senna e Prost, coisa assim. Senna, Prost e Suzuka, depois sei lá, Lauda e Prost ou Piquet em 84, alguma coisa assim. Aí antes disso foi o Hunt e o Lauda nos anos 70, então é difícil, é tipo uma por década, assim, sabe? É muito raro, então não se surpreendam nesse caso, né? De ser, não vai ser igual. O normal é não ser igual. É claro que essas histórias se surpreendem muito. Então, provavelmente, o campeonato do ano passado, para mim, vai ficar na minha memória, de fato, como talvez o campeonato mais disputado da história da Fórmula 1. Talvez não a corrida mais disputada, porque a do Massa com o Hamilton foi lá na última curva, tal, tem toda aquela coisa. Mas a diferença de um ponto, daquele jeito que aconteceu, eu acho que teve um brilho maior, até por conta de rede social, público e tudo mais. Mas, enfim, isso aí é discussão para outros assuntos, para outros podcasts. E eu gostaria de agradecer a participação do Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Antes de encerrarmos, aqueles recadinhos de sempre. Nós estamos em todos os canais de podcasts possíveis. Basta procurar Podiumcast, que você vai nos encontrar no Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast. Basta procurar Podiumcast, que com certeza você vai nos encontrar. E nós também estamos no YouTube. Então, nos dê uma força lá também. Se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, ative o sininho, compartilhe e dê uma força pro nosso trampo, porque a firma
agradece. Semana que vem estamos de volta com o GP da Hungria. Muito obrigado por ter escutado até agora. Um abraço e tchau!